Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Diário de um Dissidente. Nessa feita, nós veremos do ponto de vista da filosofia alguns conceitos relacionados às metamorfoses cerebrais da imagem humana. E a partir da filosofia de Friedrich Nietzsche, mais especificamente da sua obra Assim Falou Zaratustra, nós veremos esse processo de metamorfose que se dá no cérebro humano. No prólogo desta obra, diz o autor que Zaratustra subiu ao monte e passou pelo menos 10 anos neste lugar e aconteceu uma metamorfose no seu mundo interior, no seu cérebro, por que não dizer assim, de tal forma que a sua vida se transformou radicalmente, a ponto dele ser transbordado de tal conhecimento, de tal sabedoria, que agora o levou a descer aos vales, às vilas, às cidades e levar essa boa nova, essa sabedoria da qual havia transformado a sua vida. E nota-se também nesse mesmo prólogo que quando ele desce aos vales, aos bosques, ele se depara com um velho que saiu da sua cabana sagrada e ao contemplar a face de Zaratustra, ele fica pasmo, dado a mudança, a transformação que aconteceu na vida de Zaratustra. E ele diz assim: parece-me que essa pessoa é Zaratustra, esse rosto não me é estranho, mas o que me espanta é que outrora Zaratustra subia aos montes carregando apenas cinzas, mas hoje ele traz brasas, fogo sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua existência. Na verdade, ele se tornou a própria chama, o próprio fogo. E é interessante notar isso aqui, esse simbolismo que nós encontramos nas cinzas, que elas representam o ser humano no seu estado inerte, no seu estado, digamos assim, morto, de sono, que ainda não foi desperto. Até porque, do ponto de vista da filosofia oriental, o ser humano nesse estado de consciência inferior, que é esse nosso aqui, que está condicionado à pequena razão, a este cérebro, é um estado de ilusão, de ignorância. E nesse sentido, no que significa a realidade que está além dos 5 sentidos, o ser humano está morto, porque ele não conhece a realidade que vai além desses sentidos. Mas aí, quando ele passa por esse processo de transformação, ele se transforma na própria chama. A chama aqui, o fogo, representa a própria luz. Ele se torna a luz. E ele percebe essa mudança. O próprio Zaratustra agora se torna um incendiário, alguém que traz o fogo. E esse fogo não era só restrito a Zaratustra. Esse fogo agora podia ser lançado, ser levado, e outras pessoas também serem consumidas por esse fogo e se tornarem esse fogo. Outra observação interessante nessa passagem do prólogo é que esse velho também chega a afirmar que Zaratustra agora se tornar uma criança desperta, alguém que passou por um novo nascimento. E desperto aqui é a ideia, do ponto de vista esotérico ou do ponto de vista religioso, alguém que saiu do seu estado de ignorância, de cegueira espiritual e acordou para uma realidade que vai além desses 5 sentidos, desse mundo fenomênico, no qual tanto a filosofia e a ciência moderna estão pautados nessa pequena razão que desconhece a realidade na sua totalidade, na sua grandeza. E ele agora se tornar uma criança. Outro ponto interessante é que o velho diz que Zaratustra é semelhante a um dançarino, alguém que agora anda de harmonia com a própria natureza, com a própria existência e consigo mesmo. É alguém agora que dança a dança do cosmos, a dança do universo,
semelhante a Shiva. É alguém que atingiu um nível de consciência espiritual que ele pode dizer assim como Cristo: eu e o Pai, eu e a totalidade somos um. E mais especificamente, quando Zaratustra começa os seus discursos, e é onde nós iremos discorrer mais sobre essa questão, é onde ele apresenta as 3 metamorfoses do espírito, que hoje chama de 3 níveis de consciência. Então é sobre esses 3 níveis de consciência, de metamorfoses cerebrais da imagem humana, que nós veremos a partir da filosofia de Nietzsche. E o primeiro estágio de metamorfose é quando o ser humano se torna um camelo. E esse processo no qual o ser humano se torna um camelo, esse processo de metamorfose se dá a partir das relações que o ser humano tem com o seu mundo, ou o seu entorno, né? Familiar, seja na escola, seja no trabalho, seja do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, filosófico, que geralmente quando o ser humano desconhece, e é a sua maioria nesse estado, desconhece o que ele é. Então é mais propício o ser humano buscar aquilo que ele é lá fora, nesses valores, nessas tábuas de salvação que são oferecidas pela religião, pela filosofia, pela ciência, pelos partidos políticos. É um meio ou uma muleta existencial que os seres humanos buscam se apoiar. E aí ele passa a se tornar subserviente a essas vozes, a esses ditames. É aquela expressão de tu o deves. Então tu deves fazer isso, tu deves fazer aquilo, tu é isso, tu és aquilo. E o ser humano, por não se conhecer, não conhecer realmente quem ele é, ele cai nessas armadilhas, nessas prisões, e ele se torna um escravo. Em outras palavras, ele se torna um camelo, carregando fardos pesadíssimos que há milênios foram construídos pelas religiões, pelas filosofias, com o objetivo de escravizar o ser humano em nome de uma liberdade, em nome de uma salvação. E a cada dia o ser humano se torna mais escravo, mais condicionado a essas ideologias, a essas formas e maneiras de pensamento, e portanto a cada dia mais cego e mais ignorante. Só que chega um determinado estágio que o ser humano quer sair, quer se desprender dessa condição, desse estado de escravidão, de alienação, e aí acontece a segunda metamorfose. O ser humano se transforma no leão. Leão aqui representa autoridade, domínio, liberdade. Aquele que através da força, através do poder, obtém aquilo que quer. Então ele não mais está condicionado ao tu deves, mas agora a eu quero. E aí, segundo esse discurso, o leão vai agora se defrontar e enfrentar o Deus que outrora ele servia, aquele que é chamado grande dragão que criou através dos seus instrumentos valores que são milenares, que até hoje dominam os cérebros e as mentes dos seres humanos. E o leão não quer mais se submeter a essa divindade, porque ele toma consciência que ele mesmo é o divino, que ele mesmo é o portador do divino, e que ele é capaz de criar os seus próprios valores, as suas próprias regras, sem necessidade de uma divindade, sem necessidade de um partido político, sem necessidade de um Estado, sem necessidade de muletas existenciais, porque agora ele encontrou o seu lugar ao solo. Então, o leão representa essa luta pela liberdade, essa posse pela liberdade que outrora o ser humano, como um camelo, perdeu por causa do seu estado de ignorância. Porque nesse primeiro estágio
de consciência é uma consciência que ainda não adquiriu a compreensão daquilo que ela é. Por isso que ela é condicionada, por isso que ela está à mercê de pensamentos, de doutrinas, seja lá o que for, que tem como objetivo manipular, controlar este ser humano ou os seres humanos. Mas aí acontece outra metamorfose, outra transformação. O ser humano agora se torna uma criança. E esse símbolo ele é espetacular, ele é extraordinário, porque a criança aqui aponta para inocência, a criança aponta para a criatividade, para um jogo que é chamado na tradição védica de lila, que é o jogo divino. Então ele se torna o próprio divino, ele agora estabelece o jogo da sua vida, o que ele vai fazer, o que ele vai jogar, o que ele vai criar, o que ele vai realizar, sem a necessidade de um Deus, sem a necessidade de uma tábua, de um dogma para conduzi-lo, porque ele agora se torna a sua própria bússola. Ele atingiu um nível, um estado de consciência divino. Ele se torna a própria divindade. E é interessante que criança também, tanto no esoterismo como nas religiões, aponta para uma ideia do segundo nascimento. É o nascer de novo. Então, quando o homem passa por esse processo de metamorfose, por esse processo de transformação na sua existência, na sua consciência, ele se transforma de tal forma, de tal maneira, de forma tão radical, que ele se torna agora uma criança que nasceu para uma nova vida, para uma nova existência, para uma nova forma e maneira de viver. Enquanto o camelo aceitava passivamente todas as ordens que eram dirigidas a ele, e ele não tinha essa capacidade de dizer um não, no processo de metamorfose, quando o ser humano se torna um leão, ele sabe dizer não, não quero, não aceito, eu rejeito. Ele não é mais escravo, ele não depende mais de A, de B ou de C, mas agora ele sabe o que ele quer. E a criança significa o sim, significa a afirmação para a vida, a afirmação para viver a vida na sua plenitude, na sua intensidade, e não diferente como se prega as religiões monoteístas institucionalizadas, nas quais a vida plena do ser humano está condicionada a uma vida no futuro, no céu, que não existe, enquanto Zaratustra oferece uma vida aqui na terra, uma vida plena, na qual você pode se tornar a própria divindade, como a divindade viver aqui na terra. E é interessante que esse pensamento de Zaratustra, do ponto de vista esotérico, é o mesmo da tradição judaica cristã, em que o ser humano se torna o próprio Cristo, se torna a própria divindade para viver plenamente aqui na terra. Do ponto de vista da filosofia oriental, mais especificamente Aurobindo, vai nessa mesma linha. Quando o ser humano renasce, de novo, torna-se essa criança, ele se torna divino. Então, toda a natureza divina é encarnada e se manifesta através dessa pessoa. Por quê? Porque ele atingiu o estado de consciência divina. Diferente do cristianismo institucionalizado atual, que torna o ser humano como se fosse um verme, como se fosse um incapaz, como se fosse alguém que não tem nada, que não presta. Na verdade, eu escuto muitas orações dos cristãos dizendo que não serve para nada, que não presta, que não serve, enquanto a tradição esotérica, inclusive dentro do cristianismo, vê o ser humano como divino, como portador do divino, do próprio Deus, e por que não dizer o próprio Deus. Então, meus queridos e queridas, muito obrigado. Até o próximo vídeo.